Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês para falar sobre o estresse, né? Uma palavra tão conhecida, algo tão comentado aí no nosso mundo atual, né? Então, para resumir, o que eu vou trazer aqui de conteúdo para vocês? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país no mundo com maior prevalência de alto estresse. E o estresse, por muito tempo, né? Então a gente vivendo numa condição de estresse por tempo prolongado, ele causa sérios problemas à saúde, tanto no âmbito emocional quanto no âmbito físico. Então é importante a gente saber um pouquinho como isso se manifesta no nosso corpo e como a gente consegue, né, ter algumas ações para tentar acabar com ele ou reduzir o estresse. Então, o que é o estresse? Né, segundo uma publicação da psicóloga Selma, que é do Hospital Albert Einstein, né, o estresse ele é uma condição inata humana, né? Então a gente tem o estresse, ele é necessário. Por quê? Porque ele é o nosso instinto de preservação. Então, quando a gente sente o estresse, junto com ele vem aquela reação de fuga ou de luta, né? Então, o estresse, muito dele vem de um sentimento que é o medo. Medo de algo que eu preciso me defender de uma certa forma, e para isso o meu organismo, então, meu corpo se prepara para uma luta, para uma fuga, e ele produz bioquímica. Então, ele vai também manifestar fisiologicamente alterações no nosso corpo. E por que a gente, né, então, é tão importante saber sobre isso? Porque, uma vez tendo consciência, né, dos prejuízos que ele pode trazer, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso emocional, a gente tenta perceber os momentos em que a gente está vivendo por um período prolongado de estresse e tenta tratá-lo de alguma forma, né? Seja com algumas ações caseiras mesmo, que a gente consegue com alguns hábitos que a gente altera, quanto, num caso extremo, procurar uma ajuda de um terapeuta. Então, para vocês entenderem como que funciona o mecanismo fisiológico do estresse. Ele é uma reação, então, de fuga de luta. Então, ele vai trazer para o nosso corpo essa alteração fisiológica de bioquímica, né? Então, o que é o principal fator disso? É o cortisol. Então, o cortisol é uma química do nosso corpo que todos nós temos. Ele não é o grande vilão, porque ele é necessário, justamente porque ele tem uma função de anti-inflamatório. Então, em doses pequenas, ele é extremamente importante para o nosso corpo. O que acontece muitas vezes é que nós vivemos em constante situação de estresse por conta, né, de inúmeras razões aí. A gente tem cobrança de metas, a gente tem trânsito, enfim, existem uma série de razões que submetem, né, nos submetem ao estresse extremo e a gente vive nessa condição diariamente. Então a gente tem um excesso, um acúmulo de cortisol no nosso corpo. E como a gente não necessariamente vai para a luta, né? Ou seja, a gente não vai bater no nosso chefe, a gente não tem como fugir do trânsito, então a gente acaba acumulando essa química no nosso corpo. E este acúmulo, ele pode gerar desde uma pressão alta, insônia e até, né, condições psicológicas mais graves. Então existe até, inclusive, um artigo científico publicado pela Universidade lá de Minas Gerais em que eles associam a ansiedade e a depressão ao estresse. Ou seja, vivendo, né, por um tempo prolongado nessa situação de estresse, o corpo, né, e o nosso emocional começa a ali ter disfunções. Então, desde essa ansiedade até o caso extremo, né, de uma síndrome do pânico ou mesmo de uma depressão mais profunda. Então é importante a gente entender isso, entender os prejuízos que ele pode causar no nosso corpo, para que a gente consiga então agora olhar para o lado do tratamento. Então como que a gente consegue se cuidar para que a gente não viva, né, numa situação de extremo estresse, de extremo prejuízo para o nosso corpo. Então, gente, falando sobre o que a gente pode, né, pensando aí
nos tratamentos que a gente tem como melhorar a nossa condição de estresse, eu vou citar algumas, né, algumas sugestões, algumas dicas do que pode ser feito, lógico que pensando em sinais e sintomas. Então, eu estou vivendo numa situação de estresse prolongado e como é que eu me percebo? Então, é você se observar. Será que você está tendo períodos de insônia? Está ficando muito irritado? Está tendo muita irritabilidade, impaciência? Está sentindo momentos em que você tem vontade de chorar, de gritar, enfim. Viver nesse processo aí, né, de uma panela de pressão, como se fosse uma panela de pressão constante ali, um momento ela explode. Então, se conhecer, se auto-observar é super importante para que a gente consiga, então, tentar controlar e mesmo, né, remediar essa situação. Então, eu vou te falar algumas dicas de hábitos que a gente pode ter para que melhore essa condição. A primeira delas é dormir bem. O sono, ele é um curador do corpo. Então, a gente precisa de uma noite de sono boa, né? À noite, né? Então, quando a gente dorme, a nossa glândula pineal, ela produz melatonina. Então, a melatonina, ela é super importante, porque ela é antioxidante, então ela ajuda o nosso corpo, né, a não ter o envelhecimento precoce das células, quanto também ao nosso bem-estar. Então, ela é responsável por aquela sensação de acordei bem, descansada, então estou pronta para mais um dia. Então, o dormir bem é muito importante. Então, essa já é uma primeira dica que preste atenção no seu sono. Se você não está dormindo bem, então você pode, por exemplo, se preparar para o momento do dormir. Então, é ir lá tomar um banho quente. Um recurso que é bem legal é o óleo essencial de lavanda. Então, quando eu falo aqui de aromaterapia, né, o óleo essencial de lavanda, ele é um calmante natural. Então, você pode pingar uma gotinha de óleo de lavanda no travesseiro antes de dormir para te ajudar a promover um sono bom e de qualidade. E sempre, gente, nada de estímulos visuais, né, que acabam atrapalhando o nosso sono. Então, o ideal é o quê? Deixa o celular longe da cama. Deixa ele bem longe da cama para que a gente não fique naquela, né, aquele vício que hoje em dia também existe muito de ficar ali olhando o celular, rede social. Então, evita, deixa o celular longe da cama e procura então promover uma noite de sono boa para que você consiga recuperar o seu corpo e também o seu mental. Uma outra dica importantíssima é com relação à alimentação. Então, ter uma boa alimentação. A alimentação correta ela também vai promover tanto a questão da nutrição do corpo adequada quanto o bem-estar. Então, dê preferência por alimentos in natura. O que é alimento in natura? É a verdura, os legumes, que você compra ali que não tem, que não é enlatada, que não tem um monte de conservantes. Então, evite os enlatados, os embutidos e os conservantes. Quanto mais você tiver uma vida natural, melhor, tanto para a sua saúde física quanto mental. Então, a alimentação ela é importantíssima, porque por exemplo, um correto funcionamento do intestino, ele também vai produzir bioquímica de bem-estar no seu corpo. Então, uma coisa está ligada à outra. A prática de atividade física, então essa é uma orientação que também é sempre muito dada, né? A gente praticar atividade física, o nosso corpo também precisa se exercitar. Então, é importante dentro da sua janela ali diária de atividades, reservar, nem que seja 15, meia horinha para algum exercício físico. Se de repente a sua agenda está muito corrida, você mora num apartamento, prefira as escadas do que o elevador, por exemplo. Não deixa de ser uma atividade física, pelo menos você exercitou também um pouquinho o seu corpo. E também a atividade física, ela promove bioquímica de bem-estar, de saúde, então ela é extremamente importante. Uma outra dica que eu tenho para vocês é evitar o excesso de substâncias que são estimulantes. Então, o excesso de café, o excesso de bebida alcoólica, de fumo, enfim, de outras substâncias, elas são prejudiciais à saúde. Isso a gente escuta muito, então, reforçando nessa recomendação. Evite
tudo que é muito estimulante. Seu corpo já vai, né, num momento de estresse, no momento em que que ele está submetido, né, a altas doses de cortisol, ou seja, ele está sendo preparado para a guerra. E aí você estimula mais ainda, então seu corpo tende a acelerar mais, você tende, né, a acelerar os batimentos cardíacos, aumentar a sua pressão arterial, então procura não consumir esse tipo de estimulante, né, de substância que é estimulante, porque senão você só vai aumentar ainda mais aquilo que já está criando algum dano ao seu corpo. Uma outra coisa que é super legal é a gente tentar extravasar também as nossas emoções. Então não é ir lá e bater em ninguém, pelo amor de Deus, mas é você conversar. Então, se tem alguém que você tenha, né, alguma afinidade para ir lá, conversar um pouquinho, desabafar, falar um pouquinho sobre seus sentimentos, mesmo que seja só um ombro amigo para escutar, não precisa te aconselhar em nada. Mas o ato de verbalizar também faz com que a gente coloque para fora aquilo que está entalado, engasgado aqui na garganta, que muitas vezes, né, muitas vezes não, sempre faz muito mal para a nossa saúde. Então, procura fazer isso, que é muito importante, ter alguém para conversar, que é que você possa ali, né, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na sua vida e uma boa forma de pôr para fora. Também se promover, se dar momentos de relaxamento, né? Então, poxa, eu gosto de ir ao cinema. Então, promova isso, né? É algo super importante a gente também se permitir. Então, se permita ir a um cinema, ir a um teatro, ir a uma festa, se divertir, porque este ato também faz um bem enorme. Então, às vezes a gente é tão responsável com a nossa vida, contas para pagar, compromissos que eu assumi com o fornecedor ou com o meu chefe, enfim, não importa. Mas você merece ser feliz, você está aqui como uma missão primordial, como um ser, né, que habita este plano, de ser feliz. Então, preservar também os seus momentos de relaxamento, de descontração é importante. Então, no meio de toda a correria, reserve o seu momento de que, assim, este é o período em que eu vou ficar ali 1 hora, 2 horas, que é meu. É a minha individualidade, então eu quero ler um livro ou eu quero sair com os amigos, mas isso é super importante para a manutenção da sua saúde. E uma dica que eu gosto muito, né, porque eu amo aromaterapia, então eu sempre, dentro do possível, eu vou colocando o uso dos óleos essenciais, porque eles são, assim, ferramentas extraordinárias, né? A natureza nos provê uma série de recursos aí que são excelentes. Então, o que eu indico? Para quem já conhece de aromaterapia, porque a aromaterapia, gente, é o óleo essencial 100% puro. Então, ele é diferente de uma essência. A essência, ela trabalha mais numa questão de perfumaria. Então, ela tem componentes químicos ali misturado. Ela não é 100% pura. O óleo essencial não. O óleo essencial ele é 100% puro. Então ele tem uma finalidade, uma propriedade terapêutica. Ele consegue tratar tanto no âmbito físico quanto no âmbito também emocional, uma vez que a gente inala, né, as gotículas ali daquele óleo e ele vai trabalhar no nosso sistema límbico. Então, um óleo muito interessante, muito legal para você utilizar é o óleo de lavanda, que ele é um calmante natural. O alecrim, porque o alecrim, ele é um óleo que trabalha questões, né? Ele é ansiolítico, ele trabalha questões de depressão, então é um óleo super legal para usar. E aí, como que eu indico? Então, como eu falei, ou você pinga, por exemplo, uma gotinha no travesseiro antes de dormir, lembrando que dentro da aromaterapia o menos é mais. Então, muita cautela, não precisa de exageros, não precisa usar um monte, né, de óleo essencial, é uma gotinha, 2 gotinhas é o suficiente. Então, você pode fazer, por exemplo, um escalda-pés. Eu cheguei do trabalho super cansada, estou exausta, vou fazer um escalda-pés. Então, põe ali uma baciazinha com uma água quente, né, não pegando fogo, mas uma água quente e pinga ali 2 gotinhas de óleo de alecrim. Deixa os seus pés ali, você vai ver que vai promover um relaxamento profundo e um bem-estar enorme para a sua saúde. Então, isso, né, essas dicas são algumas, né, lógico que a gente tem uma série de recursos aqui, eu poderia passar o dia falando para vocês sobre
possibilidades aí, né, de mudança no nosso dia a dia, mas eu acredito que com essas já sejam, assim, boas ferramentas para que você consiga ir controlando o nível de estresse no seu dia, na sua vida. E além disso, né, então aí pensando num caso mais profundo, então se o nível de estresse, né, entrou numa fase tão crônica por um tempo tão prolongado, ele afeta diretamente a nossa personalidade, que aí é onde a gente tem muitas, né, de situações em que, por crenças limitantes, por experiências negativas, a gente acaba também criando situações de estresse, né, e de um estresse extremo que pode levar a uma depressão, a uma síndrome do pânico. Nesses casos, né, que são mais graves, que são mais intensos, é importante a gente ter um acompanhamento terapêutico. Então, observar todas essas dicas, todos esses cuidados que eu passei para vocês, mas também buscar a ajuda de um terapeuta, porque aí a gente entra com técnicas que são mais profundas, mais avançadas, para também ajudar a melhorar essa condição, né, de uma crença limitante, de uma questão que vem ali de algo mais profundo. Então, gente, o que eu tenho para vocês nesse vídeo falando sobre estresse é isso, espero ter ajudado. Lógico que qualquer sugestão, qualquer informação adicional, fiquem à vontade, como eu sempre falo, eu não sou a dona da verdade única e exclusivamente, mas o que eu trago aqui é o conhecimento que eu já adquiri ao longo desses anos todos de profissão, de estudos, e lógico, a gente vai trocando experiências, então esse é um espaço para isso. Espero ter ajudado e vejo vocês nos próximos vídeos.